a segunda palestra do primeiro SIC Saúde Brasil 2013, intitulada O Processo de Comunicação e a Criação de Conteúdos Gerenciais nos Serviços de Atenção à Saúde, proferida pela doutora Ana Valéria Machado Mendonça, da Universidade de Brasília. Então, eu queria saber, por gentileza, quem é profissional da saúde aqui da plateia, para eu saber com quem eu estou falando. Ótimo. Dessas pessoas, quem são profissionais de informação e comunicação? Eu esperei que todos levantassem também. Muito bem. Então, quem de nós, então, pode ser ser humano, considerado tal? Ser humano, Ilara. Ser humano. Então, se somos todos seres humanos, todos somos produtores de informação, todos somos comunicadores, e, por isso, todos deveríamos ser livres, autônomos, democráticos e libertos. Mas não é bem assim, né? Tentamos na irreverência e na contramão da história. E eu creio que por essa contramão é que estamos aqui, tentando fazer algo diferente. Eu queria também dizer da minha felicidade das convergências dos temas. Eu acabei de conhecer a professora Ana, foi uma mesa de Anas, não sei se foi proposital, mas eu prefiro ser Valéria Mendonça. É assim que eu me sinto e me vejo. Mas essa convergência, independente da minha visão de mim mesma, vem a partir de algumas falas que a professora trouxe, não só a professora agora, a Ana, mas a professora Ilara, que é em relação às conexões, às produções, aos acessos. O professor Francisco falou das representações, e uma das pessoas que estava aqui, a plateia, que já saiu, falou de quem produz a informação. Eu acho que todas essas interconexões fazem com que essas falas sejam muito felizes. Por isso, eu não posso começar sem dizer qual é o meu local de fala dentro dessa conexão. Eu sou uma comunicadora social, embora tenha uma formação em jornalismo, e eu deixei de me dizer jornalista já há alguns anos, eu creio que mais de uma década, porque eu via que eu não fazia jornalismo, nunca fiz, e o que eu faço realmente é ser uma comunicadora social. E é desse local de fala que eu me reporto, em dois momentos. Um, por ser sergipana, nordestina, mulher e comunicadora. Todas ações muito difíceis. A última, que eu não quis dizer, é professora. Então, essa escolha é das mais difíceis. E também sou uma cidadã do mundo, por isso que eu acho que esses convites, independente de onde eles estejam, eles devem ser prestigiados com a mesma qualidade. E, pelo meu lugar de fala institucional, eu sou uma comunicadora social dentro da Faculdade de Ciências da Saúde. E após ter superado todo o incômodo dos meus colegas da saúde, de perguntar o que é que eu estava fazendo ali, e os meus de comunicação, o que é que você está fazendo lá? Eu percebi que eu estava exatamente no lugar correto, no momento certo, na convergência planetária que me levou até aquele departamento de saúde coletiva. Porque o melhor lugar de se fazer comunicação em saúde é na saúde coletiva. E que bom, oxalá, que os deuses me levaram para lá. Dando começo, então, à nossa brincadeira, eu gosto de dizer assim, porque quando a gente estuda brincando é mais fácil e bem mais prazeroso e gostoso. E essa brincadeira eu gostaria de convidá-los para fazer dois caminhos. Um mais tortuoso, com escadas, sempre dá cansaço. Eu estou sedentária ao extremo, então eu me sinto muito preguiçosa em subir escadas hoje, embora não deva, porque eu sou muito jovem. Mas um outro mais alinhado, mais linear. E eu não sei qual dos dois eu chamaria do caminho da comunicação e da informação ou das inovações. Porque fazer tudo isso é muito tortuoso. Depende de vontade política, depende de orçamento público, depende de vontade dos sujeitos, de transformação da sociedade e de processos democráticos, do saber e do fazer. Então, vocês escolhem o melhor caminho. Eu dividi minha fala por sentidos, os 5 sentidos do ser humano. E eu queria compartilhar com vocês essa minha elucubração, essa minha viagem, literalmente, não foi só de avião, mas foi do pensamento, de que sentidos seriam esses. Então, eu começo com algumas perguntas que me reportam a possibilidade de elaboração de um ciclo de vida de uma comunicação saudável. E o que eu chamo de comunicação saudável? Uma que se relacione diretamente com o ser humano, que tenha como propósito a mudança social, democrática, libertadora, autônoma, mas que também tenha consigo princípios teóricos, políticos, metodológicos,
porque sem esse processo, infelizmente, complexo, nós não temos como avançar. Falando em complexidade, eu queria trazer aqui algumas falas que, enquanto as pessoas foram comentando hoje durante a manhã, eu fui me recordando, porque embora não estejam nem no paper que foi enviado para a coordenação do evento, tampouco na apresentação, eu acho que, eu vi que tem alguns estudantes ainda de pós-graduação, algumas inquietações textuais. Primeiro que, quando se falou, a professora Ana, de conexão entre democracia e informação, eu falo inclusive no meu texto, de democracia com justiça social e liberdade, a partir de um processo que o professor Amartya Sen tem como liberdade e igualdade. E também eu queria trazer uma fala de informar não é comunicar. Me desculpem, mas quem faz informação não necessariamente faz comunicação. Tem um professor francês chamado Dominique Volton, tem um livro bastante simples que diz: informar não é comunicar. Vale a pena uma leitura, para nos inquietarmos ainda mais. Também nesse sentido, quando a professora Ilara falou no final das questões de utopia, com uma fala belíssima de Saramago, me recordou também um livro recente, pequenininho, chamado Livro da Esperança, do professor Edgar Morin e Russell. Russell é um judeu, já falecido esse ano, inclusive. E o Livro da Esperança faz uma proposta da renovação política na França, em função dessas mudanças europeias, da política econômica, social, etc. E ele fala de como é utópico, mas como é esperançoso depositar na sociedade mudanças que são possíveis. Então, é um livro muito pequeno, não é de política, é um livro de humanidade e de processos de constituição da democracia. E, para continuarmos nessa caminhada, isso porque eu estou deixando para que vocês leiam e reflitam nessas perguntas que eu gostaria de compartilhar, porque eu também não vou dar respostas, são apenas inquietações, que é uma fala do professor Jesus Lau. Quem faz ciência da informação, Jesus Lau é um bibliotecário, professor do México, e o Jesus Lau esteve conosco em Brasília há alguns anos, e ele deu um exemplo belíssimo de gerenciamento informacional. O que é um piloto de avião dentro da sua cabine? Nada mais do que um piloto às cegas, no vazio do infinito do universo, principalmente noturno, e se for diurno dá no mesmo, porque o céu é o infinito, e ele não tem nada em visão. À noite, principalmente, ele nos mostrou um vídeo de como esse piloto, imagine, nós estamos lá dentro das poltronas sentados, tá? Vai estacionar, vai pousar às cegas. Mas ele pousa. Espera-se. É o que a gente faz, espera-se que esses processos que nós estamos discutindo nesses 2 dias cheguem a um lugar comum de benefício para a sociedade e para a gestão pública no âmbito da saúde. Espera-se. Mas, a princípio, tudo que tem sido feito tem dado certo. Ou não, em homenagem a Caetano, mas que necessariamente parte do princípio, do desejo do sujeito de mudar esse cenário. Então, seguindo, já que todos perguntaram a si mesmos como resolver aquilo para uma comunicação saudável, eu penso que o sentido dessa nossa fala, o sentido desse nosso evento, é fazer com que tudo isso que está se propondo, discutindo, que a lei do acesso chegue a lugares como esse, na gestão pública de saúde do Brasil. Um sistema único diverso, que tem situações como essa. Eu queria dizer para a organização do evento que essas fotos todas são minhas, como uma robista, uma comunicadora apaixonada pelas imagens. Eu tenho alguns mau hábitos. Eu tenho mania de fotografar unidade e centro de saúde, biblioteca e telecentro. Não sei porquê. Eu selecionei algumas das unidades de saúde. Nós estamos numa canoa de tolda, no meio do rio, fazendo uma foto, uma visita. Lá em cima, dentro da portinha, tem um agente comunitário de saúde. Aqui é no interior do Piauí, Maranhão, se eu não me engano. Me perdoem, eu não consigo recordar todas elas assim, eu tenho que ver nos meus arquivos. Isso é uma Secretaria Municipal de Saúde, não é um centro de saúde, não é uma unidade, não é um postinho. Então, é até essa secretaria, para esse gestor municipal, de um país tão adverso como o nosso, que tem hoje 5.570 municípios, fazer com que tudo isso se aproxime desse gestor. Isso é no Paraná. Bonita, linda. Linda. Isso é no meu GDF, que me acolheu tão bem.
que é um dos centros de saúde que nós trabalhamos com os nossos estudantes, um dos maiores de uma das regionais de saúde, que é a Regional do Paranoá, não tem telefone. Então, pensem se tem internet, fora de cogitação. Não só ele, como os outros dessa regional, tirando o hospital, nenhum tem telefone. Esse é em Alagoas, precisamente em Maceió, uma outra unidade de saúde, PSF Reginaldo. Essa área corresponde ao Morro do Alemão, em Maceió. Aqui, perdão, isso aqui é no Ceará. Esse é também no Ceará, em Crateús, lá no fim. E é para esses lugares que eu penso que nós temos que fazer o sentido disso valer a pena. Porque, do contrário, são palavras mortas, soltas ao vento. Então, essas políticas, essas inovações, esses ensaios tentativas, eles têm que chegar até esses sujeitos. Mas não só a estes sujeitos, que são mediadores. Nós temos um fluxo informacional do gestor federal, do gestor estadual, do gestor municipal, do gestor local das unidades, dos profissionais, dos agentes comunitários e da sociedade, que eu chamo de indivíduo, família e comunidade. Esse conjunto complexo que faz com que a gente consiga agora fazer a nossa primeira sensação de sentido, a voz. Vamos falar da fala. Então, eu trouxe uma comunicação em 3D. Esse processo de comunicação que eu fiz aqui, uma memória do que nós temos discutido já há alguns anos, o que eu penso de produção de conteúdos e a gestão da informação, finalmente. Isso é comunicação em 3D. Alguém consegue traduzir a fórmula? Não, né? Tá bom, vamos lá. Comunicação social, mais comunicação científica, mais comunicação para a tomada de decisão, dá igual a comunicação em saúde. Essa trilogia que nós temos trabalhado já há algum tempo, e essa comunicação em saúde, ela tem uma inspiração também tríplice. Ela vem a partir da teoria do conhecimento objetivo de Karl Popper, por isso o KP, mais o ensaio da ação comunicativa de Jürgen Habermas, mais o que nos deixou de legado o professor Paulo Freire. Somado tudo isso, nós temos um processo que interage em suas relações, sempre convexas, elas são convergentes, e que, a princípio, se nós formos observar, tudo que nós temos dito nesses ambientes se dirige a esses três segmentos. Mas será que nós estamos chegando a esses três segmentos? Qual é a inovação que nós estamos utilizando? Segundo o professor Jesus Martim Barbeiro, significa que nós estamos constituindo uma nova comunicação chamada de comunicação mestiça. E mais, que deposita na internet toda a convergência midiática. Ele tem dito cada vez mais para nós que a comunicação e os seus instrumentos e seus meios, que aqueles lindos processos que nós aprendemos de emissor, receptor, mensagem, canais e ruídos, esses meios têm se resumido cada vez mais na internet. Lá você tem o impresso, o áudio, o vídeo, o hipermediático, o desenho infográfico, a pesquisa. O que mais nós precisamos? Para que insistirmos com a televisão? Pergunta Martim Barbeiro, um espanhol radicado na Colômbia, hoje latino-americano. Vivo ainda. Então, são algumas interconexões que nós fazemos a partir desses conceitos. Nas intervisões deste processo, nós temos aí os sentidos da fala. De fato, quais são os locais de fala dos sujeitos que pertencem hoje ao Sistema Único de Saúde do Brasil. E aí eu trago aqui uma reinvenção dos processos de comunicação, que nessa leitura teórica, daí nós temos feito um híbrido teórico, metodológico e prático, nada mais é do que um compartilhamento entre as equipes, intra-equipes, mas que parte de uma iniciativa de entender que hoje todos os emissores são receptores e vice-versa. Em que momento um profissional de saúde deixa de ser o interlocutor da ação, do cuidado, da promoção e é o assistido? Quantas falas contextualizadas no cenário de interesses de cada um são postas, muitas vezes, em ambientes divergentes, convergentes, que vão de ou para os sujeitos? Então, essa possibilidade dialógica é que faz com que nós possamos fazer essa reflexão do fazer. E é essa reflexão que eu trago teoricamente. Este é um modelo de comunicação, todos.
foi um modelo que eu defendi como um modelo teórico na minha tese de doutoramento já há algum tempo, e que nós temos trabalhado muito nele, observando como ele se dá na prática, na atenção primária, em especial junto ao trabalho dos agentes comunitários de saúde. E não só ele tem sido fruto de análises a partir de mestrados, especializações, agora nós temos um doutoramento em função desse estudo, que mostra nada mais que... Achei. Que mostra exatamente que todos os emissores, assim como os seus receptores, eles não têm mais lugares convencionais, até porque nessa convergência da tecnologia, que a gente chama da internet, né, como se ela convergisse tudo, e de fato converge. Interessante que nós defendemos essa convergência em 2007, e a fala do professor Jesus Martim Barbeiro foi em 2009. Então, que coisa boa, né? Eu fico muito feliz. Depois vocês podem ler a respeito mais do que essas elucubrações querem dizer, em outras publicações nossas a respeito desse processo de comunicação especificamente. Mas na prática, como é que aquele processo se materializa? Nós fizemos alguns estudos, temos feito vários estudos. Um deles é junto às unidades básicas, com os agentes comunitários, a partir de pesquisas quantitativas, observando que todos os indivíduos, desde o agente, passando pelo profissional,